Então, vamos lá, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa segunda parte da aula e hoje vamos falar, só para recapitular, do desenvolvimento de Tanner, tá? Por que esse desenvolvimento vai ser importante aqui para a gente? Porque a gente está falando dos estágios aqui da genitália, ou das mamas, no caso das meninas, e dos pelos pubianos em ambos os sexos. E isso daqui vai refletir tudo o que a gente falou na parte 1 da aula, né? Então, uma coisa que é muito importante, nunca falem que existe Tanner, por exemplo, M0P0. Não, eu sempre começo no estágio 1. A minha genitália e a mama e a pilificação, tudo pré-púbere, vai ser sempre P1, M1 ou G1, tá? E isso daqui vai variar depois o início, de acordo com o início da puberdade, da maturação sexual. Então, reparem que aqui eu não estou falando em adolescência, que eu estou falando em maturação. Então, eu vou ter a progressão do aumento dos pelos e a progressão do broto mamário. Ele vai começando a se destacar, primeiro no caso das meninas, tá? Que eu tô falando das mamas. Eu vou ter primeiro um aumento só de saliência, sem destacamento, sem alteração aureolar. Depois, no estágio 3, a minha auréola começa a ficar evidente. No estágio 4, eu vou ter um aumento continuado dessa auréola, e aí eu começo a ter uma segunda saliência, tá? É como se eu não tivesse ali, eu começo a ter descontinuidade, tá? Eu faço uma dupla curva. E no estágio 5, que já seria a mama madura. Em relação à pilificação sem pelos, né? Pelos finos, escassos. No estágio 3, eu começo a ter pelos mais grossos, porém, eles não vão atingir a sínfise púbica. O 4, eles começam a atingir ali a região de sínfise púbica, vão ficando mais grossos, encaracolados, mais distribuídos, tá? Porém, ainda localizados em região central. E no estágio 5, já se atinge raiz da coxa, né? Base de transição abdominal inguinal. Então, aqui já seria a amplificação do adulto. Em relação à genitália masculina agora, né? O estágio 1, que é o pré-púbere, eu não vou ter nem pelos e nem crescimento ainda peniano. Depois eu vou começar a ter o quê? O aparecimento de alguns pelos finos, longos, escuros e lisos. Esses pelos vão encaracolando, vão aumentando depois de volume, vão atingindo também a sínfise púbica, tá? Mas ainda não tão bem distribuídos por todos a região pubiana. E o estágio 5, que é a purificação do adulto, que ele já passa muito da sínfise púbica e já chega à raiz de coxas. Em relação à genitália, a gente vai ter um afinamento, e é essa hipervascularização escrotal, né, que vai cursar com aumento do volume testicular, o pênis ainda sem aumento de volume. Já no estágio 3, que eu vou começar a ter esse aumento testicular com aumento do comprimento peniano, tá? Repare a região escrotal sempre crescendo, né? Estágio 4, aqui eu começo a ter um aumento escrotal com a hiperpigmentação, o testículo começa a mudar de cor, e o pênis, além de aumentar só em comprimento, ele começa a aumentar em diâmetro. Então, inicialmente, o menino vai ficar com aquele pênis compridinho e magrelinho, depois que ele vai ganhando volume. E o estágio 5 já é a genitália do adulto. Então, o estirão feminino, ele ocorre cerca de 2 anos mais cedo, tá, do que o masculino, mas ele também é menos intenso, tá? Então, essa foto aqui mostra 2 namoradinhos adolescentes da mesma turma. A menina entrou no estirão antes dele, então ela tá bem mais alta do que ele, mas quando ele entrar, ele vai passar ela do estirão, é só para mostrar isso, que é o gráfico adiante, tá? Quando a gente tem ali ó, a telarca e a gonadarca, que vem normalmente depois, a velocidade de pico do menino é maior, né? E ela por mais tempo também, ok? E a menarca é um grande marco para essa redução. Mas a gente tem que lembrar que sempre, mesmo após a menarca, a adolescente continua crescendo, com uma velocidade menor, mas continua.
Então, das alterações físicas, entre outras, que a gente já tinha começado na primeira parte da aula, né? Aqui tem outras alterações importantes de falar, que são queixas comuns das famílias. Então, temos a acne, né? Justamente pela atividade dos andrógenos, vai fazendo mudanças na pele, nas glândulas sebáceas, que vai aumentar a oleosidade e predispor à acne. Temos também a escoliose, né? Que a velocidade de crescimento vai atingir o pico, e aí a gente está na hora de fazer o rastreio, porque como teve um estirão muito grande, a questão postural ainda, às vezes, a muscular, né, não está tão bem estabelecida, o adolescente ele começa a fazer protusão dos ombros e desvio de eixo. Então, eu posso ter uma cifoescoliose, inclusive. Tá mais comum a cifo nas meninas, nos meninos é mais só a escoliose. E aí se relaciona também, às vezes, a bolsa, carregamento de peso irregular, tá? Mas ele vem normalmente na época aí do pico da velocidade de crescimento. Ginecomastia. Então, se eu estou falando em ginecomastia, eu estou falando em meninos. Na menina, o aparecimento da mama inicial, ele vai ser telarca, tá? Então, a ginecomastia, ela vai cometer 2/3 dos meninos, tá? E esse aumento de tecido mamário, durante o período puberal, principalmente nos estágios 2 e 3 de Turner, normalmente vai ter involução espontânea, ou seja, eu vou regredir o crescimento dessa mama. E aqui é diferente de falar de ginecomastia, de lipomastia, que eu vou ter aumento excessivo de tecido adiposo. A lipomastia é do gordinho, então uma criança, pode ser uma criança de 5 anos com lipomastia, isso é diferente da ginecomastia, ok? Pelo tecido. Má oclusão dentária também começam a virar grandes queixas nessa fase, justamente pelo crescimento da face ser de forma irregular. Miopia, como o crescimento da face também é de maneira irregular, isso vem muito associado a um crescimento do globo ocular, tá? Principalmente no eixo sagital. Então, às vezes, a imagem começa a se formar de forma errada, ao invés dela se formar perfeitamente na retina, ela vai formar antes, gerando a miopia. A pseudofoliculite são aqueles pontinhos, parecendo que a barba está toda inflamada, que não é da acne, tá? É a pseudofoliculite. E aqui a gente tem um risco muito maior de fratura. Pensa que eu estou passando por estirões. Tanto faz se eu estou na fase estável da desaceleração ou mesmo atingindo o pico. O crescimento ósseo está muito rápido, então a mineralização desse osso nem sempre vai ser de forma tão maravilhosa. E aí a densidade mineral óssea pode diminuir antes da atividade, do período do PVC, tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a ter uma fase muito grande de fraturas. Aqui algumas alterações da pele comuns, né? Então, a gente está vendo as estrias em glúteos, seios, abdômen, coxas, região lombosacral, porque olha como que esse desenvolvimento é rápido do tecido, às vezes a pele não consegue, e aí ela se rompe, fazendo com que as fibras de elastina, né, sofram, e aí depois vai vir a fibrose, caracterizando essa cicatrização irregular, que se dá sob o nome de estrias, tá? Isso é um processo cicatricial. E a acne, que ela pode ser comedogênica, que aí a gente vai entupindo esses poros, nódulo cística, gonglobata, pustulosa ou a fulminans, a mais comum é a papopustulose e a comedogênica, tá? Lembrando que para todas elas a gente sempre vai ter tratamento. Então, se eu já expliquei para vocês o que é puberdade, agora a gente tem que começar a entender o que é a puberdade precoce, né? Então, vai ser quando eu tenho o aparecimento dos caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos de idade, na idade cronológica da menina, ou antes dos 9 no menino, né? Se eu falo que eu só posso começar a ter puberdade a partir de 8 ou 9 anos, dependendo da idade do gênero, antes disso, tudo vai ser precoce. E aí eu tenho que pensar se a minha etiologia dessa puberdade, ela é central ou periférica. Então, eu posso ter, por exemplo, uma puberdade precoce constitucional, que seria de origem central, como eu posso ter uma puberdade iatrogênica,
por uso de algum medicamento que vai me fazer essa alteração, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado e sempre fazer investigação nas crianças, que aqui já normalmente não serão adolescentes, né? Nas crianças que já tiverem algum sinal de maturação de caractere sexual secundário. Em relação à puberdade tardia, ela é o oposto, ela não aconteceu no meu período inicial de adolescência, a criança e o adolescente já estão crescendo em idade, mas ainda não tive o caractere sexual secundário. Então, eu considero sempre 2 desvios padrões, né? No caso da menina, seriam 13 anos para ausência de mamas e 14 anos dos meninos para ainda ter testículo pré-puberal, tá? E é que esse atraso constitucional, ele é comum. Ele pode acometer cerca de 30% das meninas e 65% dos meninos. Normalmente, esse hipogonadismo, né, ele vai ser um hipogonadismo hipogonadotrófico, que ele pode ser funcional ou permanente, tá? E aí eu ainda posso ter um hipogonadismo hipergonadotrófico, que é mais incomum, ok? Na próxima parte da aula, a gente continua abordando demais aspectos